Olá, queridos. Nós estamos aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 22 e 23. Nós perguntamos no vídeo anterior sobre quem poderia ser justificado por Deus. Nós estamos falando da justificação pela fé. E a resposta é todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, tá? Todo aquele que crê pode ser justificado. O motivo é, assim como todos pecaram e falharam em alcançar a glória de Deus, agora, sem distinção, todo aquele que crê alcançará a justificação. Bom, dito isso, querido, eu queria tratar de uma questão, tá? Vamos aqui, justificação pela fé. Essa é uma doutrina extremamente importante. Eu não vou cansar de falar e não tem como, né? Palavras não consegue expressar a importância que essa doutrina tem na vida do cristão, na verdade. Mas o que é justificação pela fé? Eu vou trazer aqui alguns conceitos para você, conceitos de grandes homens de Deus que viveram no passado, que tiveram entendimento dessa doutrina e que colocaram isso no papel, na verdade. Por exemplo, eu tenho aqui o conceito que Lord John traz a respeito da justificação pela fé. Ele diz que é a doutrina que nos diz que Deus providenciou um meio pelo qual os homens e as mulheres podem ser salvos e reconciliados com Deus, tá? Diante dele. Diz também, querido, que Deus, com base naquilo que Jesus Cristo realizou, né? Com base no sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, Deus pode perdoar de maneira gratuita todos os pecados daqueles que creem, tá? Deus pode absolver essas pessoas de todos os seus pecados. Esse é o conceito de justificação pela fé. As pessoas estão perdidas. É interessante, né? Esse é um tema muito interessante. À luz da palavra de Deus, as pessoas estão perdidas. Elas estão perdidas nos seus próprios pecados, vivendo para si mesmas. E elas precisam de um Salvador. Elas precisam de alguém que possa ajudá-las a sair dessa situação que elas estão. Elas estão separadas de Deus. E não há outro jeito dessas pessoas se achegarem a Deus a não ser por meio do sacrifício de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse isso lá. João 14,6, me parece que é esse o texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, tá? Não tem como o homem se achegar a Deus a menos que seja por meio de Jesus Cristo, tá? Só o sacrifício de Jesus Cristo pode aproximar o homem de Deus. Sem isso, querido, você pode viver uma religiosidade, e eu vou até mais aqui, né? Você pode viver uma religiosidade fervorosa, mas sem Cristo você não se achega a Deus, você não tem acesso a Deus, tá? Spru, um outro grande homem de Deus, um teólogo reformado, ele diz que a justificação pela fé é um ato pelo qual Deus declara a pessoa justa, né? É aquele ato pelo qual Deus judicialmente declara uma pessoa como justa aos seus olhos. A melhor maneira de você entender a justificação pela fé é a seguinte, querido: imagine que você está sendo julgado, são apresentadas todas as provas contra você, mas na hora da sentença, o juiz diz assim: eu declaro justo. Eu declaro livre das acusações e dos crimes que eram imputados a ele. Mas por que ele é declarado justo? Porque alguém se apresentou para pagar o preço dos crimes que ele cometeu. É mais ou menos assim que nós deveríamos entender a justificação pela fé. Deus me declara justo porque Jesus Cristo se ofereceu para pagar pelos meus crimes. Ele morre a minha morte. Ele sofre a condenação que era minha. Ele vai para a cruz no meu lugar, porque ele morreu a minha morte, porque ele pagou o preço do meu pecado, né? E agora que eu entendi essa mensagem, agora que eu aceito a Cristo como meu Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, então Deus me declara justo. Deus me declara justo. Os meus pecados são removidos, são perdoados, tá? É o que Spru está dizendo. Há um outro chamado Maya Pilmer, ele diz que justificação é um ato da livre graça de Deus, pela qual Deus perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos somente
por nos ser imputada a justiça de Cristo que se recebe pela fé. Ah, querido, para mim não há tema mais grandioso, mais sublime do que isso. Deus me perdoa, mas eu só tenho perdão porque a justiça de Jesus Cristo me foi imputada. Vou já ler um texto que fala sobre isso, tá bom? Mas deixa eu citar mais aqui, eu vou citar aqui o Stanley Horton, né? Ele diz aqui na sua teologia sistemática que o termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo na cruz, Deus declara os pecadores condenados, livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justo aos seus olhos. Eu vou citar dois textos, tá bom? Primeiro, deixa eu citar aqui um texto que é o que está lá em Provérbios 17:15. O texto lá diz assim, ele é bem interessante. Ele diz assim, olha, o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que é que o texto de Provérbios está dizendo? Que aquele que justifica o perverso, ele é abominável diante de Deus. Mas aquele que condena o justo também é abominável diante de Deus. Agora escute isso. O Deus que detesta o que justifica o ímpio mantém sua própria justiça ao justificá-lo, porque Cristo já pagou a penalidade integral do pecado. Observe, o nosso texto diz que Deus considera abominável uma pessoa que justifica o perverso. Então, o réu está lá, ele é culpado e o juiz simplesmente diz: eu retiro todas as acusações, eu declaro livre. Deus está dizendo: esse juiz ele é abominável diante de Deus. Da mesma forma, esse juiz está diante do réu. O réu não é culpado, mas o juiz diz: eu declaro culpado. O texto está dizendo: Deus abomina esse juiz. Abomina porque livrou o culpado do perverso e porque condenou o justo. Então, é culpado, é condenável, é abominável diante de Deus. Agora escute: todos nós somos pecadores, mas a Bíblia diz que Deus nos justifica. Só que ele faz isso baseado naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Deus não pode, olha, querido, Deus me perdoe, eu não quero aqui parecer blasfemo, né? Mas Deus não pode simplesmente perdoar um homem dos seus pecados, porque ele é Deus. Porque perdoar um homem dos seus pecados sem que os pecados desse homem sejam tratados tornaria Deus abominável. É por isso, querido, é por isso que está escrito em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Por que Deus pode perdoar e justificar o ímpio? Porque Deus puniu Jesus Cristo no lugar desse ímpio. Para que Deus pudesse perdoar os pecados do ímpio ou o pecado do ímpio, Deus teria que tratar com o pecado dele. Como é que Deus trata com o pecado do ímpio? Ele tratou do pecado ímpio, punindo esse pecado no seu próprio filho. Irmãos, não há mensagem mais grandiosa, mais tremenda, mais gloriosa do que essa mensagem. O perdão de Deus sobre as nossas vidas foi um perdão absolutamente caro para Deus. Sabe por quê? Para que Ele me perdoasse, eu tenho consciência dos meus pecados, de quem eu fui, de quem eu sou, dos pecados que eu cometi, dos pecados que ainda me atormentam hoje. Eu sei que se Deus me deixasse por conta própria, eu jamais seria salvo, mas Deus fez algo por mim que é indizível, é inexplicável. Ele pega os meus pecados, coloca os meus pecados sobre Jesus Cristo, une Jesus Cristo na cruz do Calvário, mata o seu próprio filho no meu lugar, e aí agora ele me declara justo. A minha salvação custou a vida de Jesus Cristo. É por isso que nenhum ser humano pode se achegar a Deus
se não for por meio de Jesus Cristo. Eu espero que você entenda isso, querido. Deus te abençoe.